Glória a Deus, que a graça e a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs. Estamos aqui, meus irmãos, graças a Deus, Deus está nos dando mais uma oportunidade de estarmos aqui e podermos meditar na palavra do Senhor. E dessa vez será no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3. Iremos ler nessa oportunidade do versículo 1 até o 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus, que habita em mim, em cada um de vocês. Eu creio assim. Meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor aqui, no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz que Pedro e João estavam indo ao templo. O que é que esse versículo inicial aqui quer nos dizer, meus irmãos? Ele está nos acendendo uma luz de alerta para a importância de congregarmos. Quando nós vamos ao templo, meus irmãos, lá nós ouvimos a palavra do Senhor. Apesar de que, infelizmente, tem alguns templos aí que estão fazendo um culto um pouco diferente, muita roda e muita festa, muita coisa que eu não entendo muito bem, mas a casa do Senhor, o templo do Senhor, é um local onde nós vamos recarregar as nossas, digamos assim, fazer essa ilustração, nossas baterias espirituais. Foi o caso de Pedro e de João. Eles estavam indo ao templo. Ou seja, os homens de Deus, os homens de fé, aqueles que estão verdadeiramente na presença do Senhor, têm que estar no templo do Senhor ou na igreja, dando glórias a Deus. Versículo 2 diz que era trazido um coxo, que ele era coxo, meus amados irmãos, é aleijado, usando uma maneira popular de falar. E ele era paralítico desde o nascimento, ainda no ventre da mãe dele, ou seja, ele já nasceu paralítico. Para muitos, meus amados irmãos, uma pessoa que nasce paralítica, as pessoas olham e dizem logo: não tem mais jeito, nasceu paralítico, vai morrer paralítico. Se hoje é assim, imagine naquele tempo, que não se tinha muitos recursos da medicina. Então, meus amados irmãos, nascer paralítico era uma condenação para toda a vida. Mas, no versículo 3, ele viu, a palavra do Senhor nos diz no versículo 3, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo. Quando este paralítico viu a Pedro e João entrando no templo, ele entendeu logo
é homem de Deus. É um homem que com certeza tem algo de valioso para mim. E realmente ele estava certo. Os homens de Deus, eles trazem muitas vezes, meus amados irmãos, algo muito valioso para as pessoas. E não é ouro e nem prata, e sim a palavra de Deus. E o poder que o Espírito Santo nos dá, que nós podemos compartilhar. Então, no versículo 3, ele vendo a Pedro e a João entrando no templo, ele provavelmente olhou, viu, e chamou a atenção de Pedro e João, que no versículo 4 a palavra do Senhor nos diz. E Pedro com João fitando, ou seja, o paralítico, chamou a atenção de Pedro e João. E Pedro e João disse, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Por que é que Pedro e João disse, olha para nós? Era para aquele homem que naquele momento ele estava no chão, jogado, derrotado, que precisava de apoio para se locomover. Quando Pedro e João disse a ele, olhe para nós, Pedro e João não quis dizer àquele homem coxo, paralítico, olhe como nós estamos fortes, bem e saudável, você não. Não, ele não quis dizer isso. Ele quis dizer, olha para mim, olha o que Deus fez comigo. Olhe para mim porque Deus também pode fazer com você. Pedro e João, meus amados irmãos, ele queria que aquele homem visse que aquela situação dele ali tinha solução. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, por mais difícil que pareça aquela situação que nós estamos, nós não podemos olhar para a circunstância do momento que estamos vivendo. Nós temos que olhar para Cristo, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode todas as coisas, e Ele pode usar sim aqueles que são fiel a Ele, os chamados homens e mulheres de Deus. Ele pode usar sim. Porque Deus, meus amados irmãos, Ele nos usa como pontes para acessar a outras pessoas. E foi isso que aconteceu nesta passagem entre Pedro e João e este paralítico. E olhou para eles, versículo 5, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Sempre, meus amados irmãos, nós, quando estamos em situações adversas, a primeira coisa que vem na nossa mente é dinheiro. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu não estaria nessa situação. Ah, porque dinheiro resolvia. Ah, porque dinheiro eu compraria. Ah, porque dinheiro eu fazia, porque dinheiro acontecia. Não, meus irmãos. Você poderia ter fardos e mais fardos de dinheiro. Mas tem coisas, meus amados irmãos, que o dinheiro não vai comprar, que o dinheiro não vai lhe dar. Dinheiro pode comprar uma boa casa, mas dinheiro não vai comprar um lar para você. Dinheiro pode comprar uma cama top, confortável, mas dinheiro não vai comprar uma noite de sono, de paz. Dinheiro pode até comprar um casamento, mas não vai comprar uma companheira, um companheiro, uma esposa, um esposo, uma ajudadora, um ajudador. Então, meus amados irmãos, tem muita coisa que o dinheiro compra que é pura ilusão. E esse homem, esse coxo aqui, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa financeira. E aí, o que é que Pedro diz? E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
levanta-te e anda. E a Bíblia nos diz que o homem levantou saltitante. Versículo 7, vou ler mais esse, meus irmãos. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés, artelhos, firmaram. E artelhos se firmaram. Meus amados irmãos, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas eu sou um homem que eu busco estar sempre na presença do Senhor. Eu sempre busco me alimentar com a palavra do Senhor. Eu sempre me esforço para fazer a vontade do Senhor. Eu não tenho a mesma perfeição que nosso Senhor Jesus Cristo teve, porque Ele sempre foi Deus, eu não. Eu sou falível, eu sou pecador, mas eu me esforço para agradar o meu Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos esforçamos para agradar a Deus, para fazer a vontade do Senhor, mesmo com as nossas deficiências, com as nossas limitações, mas o Senhor, Ele colhe aquilo que nós temos de melhor. Então, a sua intenção, a sua vontade de servir a Deus já é suficiente para agradar a Deus, porque Ele sabe até onde você pode ir. Então, meus amados irmãos, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu estou dando a vocês. Estou compartilhando com vocês, que é o pouco que eu entendo da palavra do Senhor. E o levantar-se, só Deus pode te levantar. Mas a palavra do Senhor, ela começa a surtir um efeito em nós que venha a abrir a palavra do Senhor, que ela possa estar abrindo o nosso entendimento e iniciando a nossa caminhada de fé. Porque, meus amados irmãos, não temos como ter as benéficas do Senhor, não temos como agradar a Deus se nós não tivermos fé. Se nós não crermos que Deus, Ele pode todas as coisas, meus amados e queridos irmãos. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus, meus amados irmãos, que já me deu livramentos, aqueles que eu vi e aqueles que eu não vi. É um Deus que já me deu cura. É um Deus que me tirou do charco de lodo onde eu vivia. E eu ainda, se Deus me der vida, saúde e permissão, eu vou fazer um vídeo falando o testemunho da minha vida, do que eu era e do que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo me tornou. Da cura que o Senhor Jesus Cristo me deu. E é por isso, meus irmãos, que eu falo da palavra do Senhor. Porque a maioria das coisas que eu falo, meus irmãos, eu já vivi com Deus. Eu já tive a experiência com Deus. Quando eu estiver falando de cura, meus amados irmãos, é porque eu já fui curado. Porque primeiro, meus irmãos, antes de nós falarmos da palavra do Senhor, Deus, Ele nos permite que nós venhamos a viver para depois nós falarmos. Para que quando nós estivermos falando, a gente não fale de qualquer jeito, a gente fale com propriedade. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu já tive algumas experiências com Deus. A misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa minha vida, ela já se fez presente, meus amados irmãos, muitas vezes. Não deixe de crer que Deus pode. Porque tem problemas, meus amados irmãos, que a gente traz desde lá do ventre da nossa mãe, desde o nosso nascimento, que temos alguns problemas que muitas vezes persistem até hoje. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é Deus suficiente para fazer todas as coisas. Porque a palavra dele nos diz, haveria alguma coisa tão maravilhosa que eu não pudesse fazer? No livro do profeta Jeremias. Então, meus amados irmãos, não há nada que esse Deus maravilhoso não possa fazer na minha vida e na vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um de vós. Que assim seja. Amém.